Começar a gravar aqui. Bom dia a todos. Aula de Fisiomecânica da Locomoção Terrestre, aula do dia 11 de janeiro. Vamos admitir o Helder. Bom, pessoal, espero então que tenham tido boas festas, que tenham recarregado as energias e que de alguma forma tenham tido mais contato com a família, dentro das possibilidades. E desejo para todo mundo um ótimo ano, tá? Um ano com muita esperança, né, de que as coisas melhorem aí. Gente, vamos lá. Então, eu conversei um pouquinho com vocês antes. Eu acho que na última aula, nós não tivemos uma aula, né, do dia 14, se não me engano, de dezembro. Era aula de eletromiografia. E então paramos na parte do assunto lá de cinética da locomoção, né? Da aula, então, os argumentos que tratavam sobre forças envolvidas na locomoção terrestre, especialmente forças externas, né? Forças de reação do solo, pico de força, taxa de aplicação de força, alguns parâmetros envolvendo esses aspectos em diferentes tipos de locomoção e com efeitos de velocidade, principalmente. Dei alguma aplicação, né? Mas principalmente agora vai mais um entendimento geral sobre esses parâmetros. E hoje a aula é sobre eletromiografia, né? Então eu já vou começar aqui a compartilhar a tela. Vocês estão vendo aí o slide EMG na locomoção terrestre? Tá. Vou botar em modo de apresentação. Vamos lá então, pessoal. Qual é a ideia agora, então? Hoje é falar um pouquinho da técnica que muitas vezes, que eu aprendi, por exemplo, que é uma técnica de medição, né, ou de análise do movimento humano do campo da biomecânica, né? Isso é um pouco engraçado, que depois que a gente estuda um pouco mais, a gente descobre que a eletromiografia, na verdade, vem da fisiologia muscular, né, das primeiras teorias lá do movimento, envolvendo o galvanismo e etc. Então, quando começa a se compreender o que é a eletricidade, em poucos anos se começa a aplicar essa ideia da eletricidade também no corpo humano. Começa a se observar que há essa eletricidade que comanda os movimentos, a transmissão, o controle de movimento através dessa atividade elétrica muscular. E hoje, fazendo então um resumo, hoje a gente tem essa técnica de eletromiografia, que eu vou falar, que vai ser principalmente com a técnica de eletromiografia de superfície, né, que é a mais usual no ambiente clínico, no esporte, né, é o que a gente mais usa, mas também temos, só lembrar que temos também a técnica de eletromiografia de profundidade, digamos, né, que é com fios direto em regiões musculares, em modelos animais, que são usados também. E, bom, só lembrando, né, lembrando que a técnica da eletromiografia, então, vai permitir uma análise dessa atividade elétrica muscular, representando um pouco o que a gente chama de conjunto ou assembleia de unidades motoras recrutadas num dado movimento, né? Essa técnica, ela é um pouco paradoxal, assim, porque ela é, no sentido de análise, uma técnica um pouco mais invasiva, então mais interpretativa da origem do movimento, né? Então a gente veio falando de cinemática, né, que é a descrição do movimento, a matemática do movimento. Nós falamos das forças, que geralmente tem a sua conceituação relacionada à origem do movimento, ou seja, as forças que produzem movimento ou forças que são produzidas pelo movimento. Então, nos dão um entendimento também um pouco maior de mecanismos, e a eletromiografia seria um mecanismo anterior ainda, né? Seria aquele sinal elétrico que vai gerar tensão no músculo, então vai gerar a força muscular, que temporalmente tem muito sentido. A gente sabe, né, quando esse sinal chega na junção muscular lá, tem toda a cadeia lá de ações da contração, né, passando por túbulos
AMPT, liberação de cálcio, vai para as proteínas regulatórias de contração, e de lá vai acontecer a contração muscular. E o que a gente vê é essa quantidade de sinal que chega, né, de certa forma, nessa região da junção muscular. Portanto, é anterior, por isso é mecanístico, assim, temporalmente tem esse sentido. Então, essa técnica é muito interessante por entender esse aspecto mais profundo do movimento. Porém, o paradoxo tá que é das técnicas que, vamos colocar aqui da biomecânica, por exemplo, é uma das técnicas que, quando a gente aprende um pouco mais de análise de sinais e quando a gente começa a ter experiência com esse tipo de sinal, a gente começa a desconfiar bastante dele, resumindo, né? A gente começa a descobrir que a origem de erro, de ruído do sinal é bastante grande, assim, comparando com cinemática, com cinética, por exemplo. Tá? O grau de erro de análise, de medição, é muito grande. Quando a gente tem, ou seja, resumindo, quando a gente tem aquele sinal eletromiográfico daquele par de eletrodos lá que a gente usa, e a gente vê lá no eletromiógrafo aquele sinal, a gente sabe que aquilo lá não é exatamente a ativação de um dado músculo total, né? O músculo tal atuou exatamente, ativou 100 milivolts, né, que é o que aparece lá na curva. Não, a gente sabe que não é. Ele é uma representação de uma certa região que vai ter, por exemplo, influência, por exemplo, da geometria do músculo, se ele é mais superficial ou se ele também, além de ser superficial, ele tem também uma região mais profunda que esse sinal capta menos, né? A própria, às vezes, os problemas de crosstalk, né, que a gente chama, que são sinais de músculos trocados, né, que muitas vezes a gente analisa superficialmente, a gente vai dizer que é de um certo músculo, mas proximamente tem outros músculos e tem sinais elétricos que aparecem também cruzados, né, esse crosstalk aí. Então, isso aí nos indica uma precaução nessa análise. Por isso que vem embora seja um dos mais invasivos, a gente tem que ter um pé atrás também na análise e um certo cuidado. E eu vou falar exatamente disso, assim, nós vamos partir desses pressupostos para trazer de que forma a gente consegue analisar com maior certeza a eletromiografia ou não, no caso nosso aqui, que é da locomoção, né? Mas é isso, a questão de posicionamento de eletrodos, a preparação do eletrodo, campos eletromagnéticos na região de coleta, tem muito problema, assim, né? Até quem tem experiência com isso, muitas vezes é um pouco traumatizado com isso, né? Diz assim, não quero mais trabalhar com isso, porque muitas vezes o sinal não funciona, os equipamentos não funcionam, etc. Mas, mesmo assim, ele continua sendo útil, tá? Apesar de tudo. Só temos que ter esse cuidado e esse entendimento das limitações do equipamento. E a partir daí, pessoal, já vamos ver assim, o que nós podemos aprender da eletromiografia com maior certeza e o que a gente pode aprender com menor certeza, mas que também é útil, né? Do ponto de vista científico, ainda uma mensagem útil. A primeira mensagem que nós temos, pessoal, da eletromiografia, a primeira análise mais simples, são as análises de on-off, que a gente chama, né? Ou simplesmente de ativação do músculo ao longo da passada, né? Então, aqui vocês estão vendo um gráfico, aquele típico, né? De um ciclo de passada, né? Onde temos ali o início do contato, né? Nós temos ali o take-off, então, e depois o início do contato novamente do mesmo pé, que encerra um ciclo de passada. E aqui a gente já vê claramente que essa aqui é uma situação decorrida por causa da posição do take-off, né? Anterior a 50%, embora a gente saiba que tem que ter esse cuidado, né? Mas aqui claramente é uma análise decorrida. E tem a figura, até inclusive, nos mostrando ali das pernas, que nos auxilia na visualização, né? E o que esse gráfico nos dá? Ele nos dá simplesmente uma barra negra, né, indicando quando está ativado e quando não. Essa é a análise mais simples que a gente tem e, de certo modo, com maior certeza que a gente pode dizer sobre essa eletromiografia. Envolve também algum erro, né, qual é o limiar de sinal que a gente aceita para dizer que está ativo ou não. Isso é uma margem de discussão enorme,
né? Tem gente que muitas vezes tira o sinal de base, é o sinal mínimo que o músculo ativaria ao longo de toda a passada, mas tem situações em que a ativação ela é muito tônica e aí a gente não pode desconsiderar essa ativação de base, né? Mas, apesar de tudo, é o que a gente tem de maior certeza. E aqui aparece já no exemplo desse gráfico, que é de corrida, depois nós vamos ver que o da caminhada é um pouquinho mais complicado, mas na corrida a gente já nota algumas coisas aqui, né? Nós temos os músculos, os isquiotibiais, os hamstrings, né? Temos extensores do quadril, né? Que pode ser os glúteos aí, ou alguns hamstring também, mas aqui especialmente glúteos, né? Reto femoral, né, indo de cima para baixo, os quadríceps, que pode ser o reto, além do reto femoral, né, o vasto medial, vasto lateral, medial lateral, os gastrocnêmios e sóleo, aqui analisado em conjunto, e tibial anterior. E o que a gente consegue perceber aqui? Uma coisa já bem importante da atividade eletromiográfica, uma das mensagens muito importantes de quando se ativam, porque esse tipo de análise não nos permite isso. Não nos permite dizer se ativa mais ou menos, mas eles nos indicam a temporalidade, está ativado ou não, né? E aqui a gente nota uma coisa bem simples, que se a gente olhasse o gráfico só de 0 a 100%, talvez a gente não percebesse, né? Deixando o gráfico um pouco mais extenso, nós vamos ver outros dados da literatura que vai nos fornecer essa análise também, mais simplificada, a gente consegue perceber a ativação toda, completa do músculo, do início até o final, digamos. Que muitos deles começam um pouco antes do contato e terminam um pouco depois do contato, tá? Que seria um pouco antes ainda do take-off aqui, né? Seria essa região aqui, né? Ou seja, músculos, vejam que principalmente antigravitários, né? Não todos, tem um reto ali também, que não é, mas o reto femoral, mas na maioria deles, eles ativam antes do contato e depois do contato. Tá? E tem uma função importante, né? Que é a sustentação ali do impacto na locomoção, lembrando daquela questão, que é uma característica essencial da locomoção terrestre, que é o aspecto de ineficiência desse tipo de locomoção, que é colocar os pés em contato com o solo muito rapidamente, trazendo muitas acelerações ali, né? Um grau de aceleração muito grande. Tá? Isso vai indicar o quê? Um padrão do sistema nervoso central ativando esses músculos até anteriormente, se preparando para essa função também, tá? No que a gente chama de pré-ativação. Essa é uma fase muito importante da análise eletromiográfica da corrida, né? A pré-ativação, que quase sempre é definida como 50 milissegundos, que seria muito pequeno aqui a fase, tá? Mas é isso, envolve essa pré-ativação, tá? Que tem uma função de sustentação dessa carga que vem mais à frente, que é aqui no contato, né? A fase do impacto que a gente tem, né? Mas tem também uma função importante na corrida, não tanto na caminhada, que é essa pré-ativação como um marcador de efetividade no mecanismo elástico, né? Quando eu ativo músculos propulsores, principalmente momentos antes do contato, eles têm uma função de aumentar a rigidez dessa unidade músculo-tendão, especialmente nos músculos, né? Porque o tendão não muda, fora a questão de calor, né? Sua rigidez, mas nos músculos, e aí potencializando o mecanismo elástico de corrida. Tá? Depois nós temos a fase de apoio aqui, olhando ela mais isoladamente, dividida em duas partes principais. E vejam vocês que a maior parte de ativação acontece na fase também de sustentação, na excêntrica, digamos, né? E na fase de propulsão, onde eu vou recuperar energia para manter minha velocidade constante, né? Vejam que vários músculos se desligam, e aqui tem uma espécie de transmissão de energia mecânica passiva muito importante. É como se os músculos ativassem exatamente por e cada vez tem se confirmado mais essa hipótese fisiomecânica, né, da importância do mecanismo elástico para a corrida, através de estudos mais detalhados, né, confirmando que realmente os músculos, em vários deles, parecem ter uma função muito importante da pré-ativação e contato, que seria a excêntrica aqui,
né? É a primeira fase, ou seja, vários desses músculos estariam agindo excentricamente ou isometricamente, que aí seria o tendão deformando, tá? Mas potencializando a transmissão de energia para uma fase seguinte, e vários deles, inclusive, desligando, né? E aqui está a confirmação, né? Simplesmente não ativando mais nessa segunda fase, que seria da contração concêntrica, digamos, do músculo, ou se estiver em isometria, continuariam isométricos, mas o tendão, né, que faria esse papel de encurtamento, né, da unidade músculo-tendão, nessa segunda metade do contato. Tá? Então, isso só reforça, toda essa explicação que eu dei, cinesiológica rápida aqui, reforça o papel dessa ativação muscular também para o bom funcionamento do ciclo alongamento e encurtamento no caso da corrida. E aqui a gente fala um pouquinho, e observa esse modelo melhorado aqui, onde tem as três fases, a pré-ativação, né, a excêntrica e uma concêntrica aqui. Tá? Além disso, nós temos também músculos agindo, agora eu já falei de músculos propulsores, né? Nós temos músculos estabilizadores ou mais posturais, né? É o caso do tibial anterior, né? O tibial anterior ele exerce um papel postural aqui na fase de balanço da perna, muito importante, né? E ele, depois nós vamos ver que ele oscila, aqui está muito parecido, mas depois na marcha aparece isso mais claramente, ele oscila muitas vezes quase em oposição de fase ao gastrocnêmio, aqui não é tão claro isso, mas tem um papel bem importante, com o reto femoral também, um músculo estabilizador ou auxiliando na função do balanço, né? Aqui no caso do reto femoral, claramente na função de balanço, né? Jogando a perna à frente, digamos, no início ainda desse balanço. Então, a perna, a gente sabe que vai para trás, o calcanhar toca na bunda, dependendo da velocidade, faz mais aquela primeira ação de balanço aqui, né? Mas o reto femoral ele vai auxiliar a perna a ser jogada à frente, digamos, nessa primeira metade ainda do balanço, né? E depois ela vai ser usada ainda no momento do contato de novo. Mas ele é o músculo biarticular, lembrando, né? Do quadríceps. Então, vai ter essas duas funções. E aqui a gente tem algum resumo que eu trouxe para vocês de evidências bem estudadas. Assim. Tem muita opinião no meio, que a gente tem que ter muito cuidado, assim, de um determinismo enorme do que cada músculo faz. A gente tem que lembrar que os músculos agem quase sempre, sempre, né? Eles agem em forma de grupo, né? Em padrões de movimento, tá? Mas tem algumas simplificações que a gente pode arriscar, que na literatura foi comprovado, com estudos com bastante cuidado, assim, controle. Por exemplo, na marcha, especialmente, né, o gastrocnêmio tem um papel de um propulsor à frente, tá? Foram feitos estudos até fazendo isso, aumentando a carga vertical dele e de propulsão, e foi confirmado isso, né, nesse modelo experimental do Gottschall e Kram, né, desses autores. Músculos que têm o papel de suporte do peso, né, corporal, que seriam esses antigravitários também. O sólio aparecendo aí é importante. A gente sabe que no reino animal o sólio tem uma função postural importante. No ser humano é menor, mas também aparece essa função. E ele parece ser bem útil em forças verticais, que seriam forças exatamente mais relacionadas à sustentação do peso corporal, assim como o glúteo máximo e vasto lateral, né, medial, os dois vastos. Então, teria esses músculos aí como antigravitários em fases de marcha, analisados por esses experimentos de controle aí que eu comentei para vocês. Nós temos os estabilizadores, né, dinâmicos, os posturais, então tem toda a musculatura do tronco, da região posterior, os eretores, né, longuíssimos spinae, o ilho costalis também, os trapézios, né, várias fases do trapézio. Na região frontal nós temos os oblíquos, né, que nos auxiliam nas rotações, na sustentação do tronco durante a marcha. E o glúteo médio, né, que é um sustentador ali da fase de balanço da perna, de forma bem importante para a manutenção da postura da pelve, digamos, né, mais do ponto de vista frontal, né? O balanço da perna à frente do reto femoral que a gente viu ali no padrão de ativação anterior, né?
Muito bem, vamos ver alguns efeitos agora, e aí a gente vai revisando as funções musculares em cima de alguns efeitos importantes, como da velocidade, por exemplo, em alguns músculos. Tá? Nesse estudo aqui do Gezendenhoff, aqui aparece que eu faço a mensagem principal, é de uma semelhança no padrão de ativações quando é analisado temporalmente. Depois isso, em análises matemáticas mais profundas, vai ser confirmada essa semelhança no padrão de ativação locomotor de muitos músculos, tá? E aqui também uma certa semelhança no padrão de ativação em função da velocidade. Então, o primeiro gráfico à esquerda, a gente vê aqui a ativação do glúteo médio, né, com um padrão de ativação bem claro de 2 picos aqui. Em função da velocidade, 7 a 14 km por hora, as curvas sobrepostas, e vendo que, sim, há diferença na quantidade de ativação, claramente no segundo pico, no primeiro menos, né? Primeiro menos aqui, mas o padrão em si, geral, de ativação e desativação, muito semelhante, né? Ou seja, isso mostra uma certa semelhança com o efeito da velocidade sobre aquele padrão de liga-desliga, né? O ativo ou não ativo. Aparece um pouquinho mais de diferença, mas é muito pouco, a mensagem continua sendo igual, é sobre os tipos de marcha. Então, aqui a gente tem caminhada, o jogging, né, que é uma corrida em velocidade abaixo da velocidade de transição, aqui é forçado, né, porque o jogging geralmente a gente entende como uma transição de caminhada e corrida, mas aqui muitas vezes a literatura traz assim, tem uma bagunça no termo, e inclusive eu aqui na disciplina, a gente conceitua o jogging, na verdade não é nenhum tipo de marcha diferente, ele é só uma forma de dar uma subdivisão de processos que não estão muito claros, que, por exemplo, nesse estudo, seguindo o que o autor colocou, é uma velocidade própria de caminhada, 4,5 km por hora, ou às vezes é na velocidade de transição, velocidade muito baixa de corrida. Tá? Mas não existe um outro tipo de locomoção chamada jogging, é caminhada e corrida. Não há características especiais que definam isso como um outro tipo de locomoção, não tem. O que é, na verdade, o terceiro tipo de locomoção humana, na verdade, é o skipping. O skipping, sim, seria aquele análogo ao galope, né, que a gente conversou. Tá? Tem características fisiomecânicas bem definidas, diferentes da caminhada e da corrida. Muito bem, mas aqui vendo os 3 tipos, então esses de marcha aí que se aplica, né, a caminhada, o jogging, o running, a corrida, vejam que os padrões de ativação também são muito semelhantes. Aparece alguma coisa aqui, uma terceira pico aqui numa situação de caminhada, mas em geral é muito semelhante também. Tá? Há uma diferença no pico de ativação, mas agora a gente vai ver um pouco mais resumido isso. Tá? Aqui tem o vasto, tá? O papel do vasto medial. Os vastos eles são um importante ativador ali na primeira metade do contato. Nós vamos ver que na caminhada o gastrocnêmio aparece como um forte padrão de ativação na segunda metade, mas como a gente viu lá nas outras curvas, como a maioria dos músculos, esses propulsores se ativam mais na primeira metade, aqui, claramente com um padrão de ativação, embora apareça algo em altas velocidades ou corrida, mas em altas velocidades de corrida, em geral o padrão de ativação é esse, é duplo aqui. Mas vejam aqui o pico de ativação. Aqui a gente começa, é o primeiro gráfico que eu dou para vocês, claramente de um segundo tipo de mensagem que a eletromiografia pode dar, que é aquilo de ativa mais ou menos, né? Aí o que a gente costuma analisar é a amplitude do sinal eletromiográfico, né? E aí a gente não diz só apenas ativou mais tempo ou menos tempo, naquele período ou no outro período. Não, ativou mais ou menos, mais perigoso, né? Porque isso envolve maior problema de análise de sinal. Por exemplo, quando a gente tira o eletrodo, coloca de novo, já é um rolo, né? Problemas de normalização aparecem, a necessidade de normalizar esse dado é maior, né, por causa da origem de erros ali, simplesmente pela técnica, pelo problema da técnica. Mas aqui a gente vê, tá? Essa amplitude do sinal aqui,
e vemos um certo padrão, desde velocidades muito baixas, como a gente tinha visto no outro gráfico, né, velocidade de caminhada, mas que a pessoa faz correndo, que seria o jogging aqui, o considerado jogging pelos autores, que seriam velocidades que deveriam estar caminhando se fosse feito naturalmente ou autoselecionado, e corrida. Vejam que o padrão de ativação do vasto medial ele segue um padrão muito linear aqui, e na caminhada esse padrão de ativação menor. Que isso indica um padrão que não é só nesses músculos, já foi feito em outras análises, algo que é muito intuitivo, né? Que quando a gente corre em velocidades que deveria estar caminhando, nós ativamos mais os músculos e gastamos mais energia. Quando passamos da velocidade de transição aqui, perto dos 7, 8 km por hora, e começamos a correr, a história muda, inverte. Né? Se eu tento caminhar nessas velocidades, eu ativo mais e gasto mais energia caminhando do que correndo, obviamente. Ou seja, aquilo que é autoselecionado é um fator de minimização de energia muito importante. Tá? Nesse caso aqui, fica bem claro, aqui, pelo menos para a fase da caminhada. Tá? Pessoal, aqui eu trouxe umas imagens que é de coletas que eu fiz no doutorado, onde eu analisei a ativação eletromiográfica em várias inclinações, e aqui tem algumas figuras, só para até eu lembrar mesmo. Quando eu fui revisar essa aula, eu já não lembrava mais do CENIAN, do que eu tinha usado. Tá? O CENIAN é uma abreviatura de um grupo europeu de eletromiografia, que coloca lá, que sugeriu padrões de análise da eletromiografia, e muitos pesquisadores usam, né? Inclusive nós, sobre colocação de eletrodos, posição, direcionamento. E aí eu trouxe aqui para lembrar até dos músculos mesmo, que eu já nem lembrava direito. Então, por exemplo, em cima, aqui nós temos músculos mais posturais, né? Músculos da região do tronco, da loja posterior, né? Então, nós temos os eretores da espinha, vejam, longuíssimos verticalizado aqui, tá? O espinha iliocostalis é esse aqui, tá? Então tem nessa direção, que ele auxilia também em alguma rotação, mas é um músculo propulsor dessa região mais baixa, e o trapézio descendens, tá? Que é esse aqui, que se direciona mais aqui, é o trapézio superior, que auxilia também na adução de escápula e nessa manutenção da postura. Ele é um músculo muito importante do ponto de vista evolutivo, né? Nos permitiu as corridas de longa duração com a postura do tronco mais ereta, todo o trapézio em geral. Tá? Bom, o que a gente pode ver aqui, gente? São aqui ativações que aparecem, não é tão claro nos outros, mas claramente no eretor da espinha longuíssimos, uma dupla ativação dele por ciclo, que mostra que ele se ativa não é tanto para uma função de uma perna, né, em contato, mas ele tem uma função de postura, postura do tronco, digamos, a cada passo. Portanto, são 2 passos por passada, então ele ativa 2 vezes de forma importante. Tá? Isso vai aparecer independente até da inclinação, embora na inclinação a gente veja algo que é bem comum, que é outra coisa que também nós vamos trabalhar com um conceito que eu queria introduzir para vocês, se vocês já não usam, que é o padrão tônico ou fásico de ativação. Né? Vejam que que eu tenho aqui? Aqui eu tenho ativações ao longo do 100% da passada, não está bem claro a figura, mas é isso, de 0 a 100, tá? Onde a gente vê, isso aqui é tudo caminhada, portanto, o contato vai em torno daqui, é um pouco mais da metade, tá? É em torno dos 60% do contato, então imaginem um contato até aqui, não tem uma linha, mas seria isso. Só que com figuras sobrepostas de velocidades que vão de 2 a 7 km por hora. Conforme vai ficando mais escuro, a velocidade vai se aproximando dos 7 km por hora. Tá? Linearmente vai aumentando. E o que a gente vê em alguns músculos, tá? Que, por exemplo, acontece aqui claramente nos 15%. Músculos ativando de forma mais tônica, de forma mais contínua ao longo de todo o passo. Enquanto que em outras situações aqui se mantém um certo desligamento, embora isso não seja bem verdade na alta velocidade. Vejam que aqui o padrão de ativação já é relativamente alto. Dependendo do critério que a gente usa, a gente pode ser que diga que não há uma quebra de ativação, que se ativa durante todo, em altas velocidades, o eretor da espinha. Tá?
geralmente por causa disso, por causa do que o tempo da passada diminui, esse desligamento e reativação é muito pequeno, né? Então os músculos muitas vezes permanecem ativos, não só por efeito de fadiga, que isso também auxilia, né? Mas simplesmente pela função técnica ali devido à velocidade. Tá? Muito bem. Aqui temos, então, musculatura o latissimus dorsi, né? Então, esse músculo mais aqui da região do ombro, ele ativa claramente em altas velocidades, ele tem essa função de jogar o braço para baixo, né? Durante o balanço de braço em caminhada. Os deltoides, né? Vão ativar também de forma muito parecida, em torno dos 2, 3 km por hora, ele está desligado, né? Quase sempre esses músculos. A gente não usa o braço para se movimentar em velocidades muito baixas de marcha. A partir de 3 km por hora, por aí, aparece o padrão de ativação. Tá? E dependendo do músculo, ele pode ativar também 2 vezes ou 1 vez mais claramente. Vejam que os oblíquos ativam bastante. Tá? E aqui eu já tenho que ter bastante cuidado, porque essas análises eu fiz usei escalas, às vezes, iguais de ativação, mas muitas vezes o sinal é mais baixo por causa da dobra cutânea, tá? E vai afetar o tipo de sinal. Então, por exemplo, analisar a eletromiografia em obesos geralmente é um problema, resumindo. Tá? E na região central, em homens, também, muitas vezes, porque o sinal fica muito baixo. Eu deveria dar um ganho maior e tal, para visualizar melhor. O reto abdominal aqui também ativando, mas muito baixo também pelo problema da gordura, mas se nota que tem 2 padrões de ativação. Tá? Da mensagem só mais gerais, né? Vejam o tibial anterior aqui ativando, e aqui é engraçado, na caminhada, vejam aquilo que eu comentava para vocês da oposição de fase, digamos, da caminhada e do gastrocnêmio, né? Do tibial e do gastrocnêmio. Né? Vejam que o tibial anterior ativando na segunda metade do contato, ele é o propulsor à frente, aumentando também em função da inclinação do terreno, não só da velocidade, claramente aqui, mas da inclinação também. Mas vejam o tibial anterior funcionando, então, também, e desligando apenas na fase principal de ativação do gastrocnêmio. Mas tendo esse papel postural bastante importante durante todo o balanço e nessa parte inicial, até um pouquinho mais da metade do contato. O glúteo médio ativando, pessoal, vejam a ativação dele bem importante durante todo o contato. Tá? Então, ele tem uma função, e esse aqui é do mesmo lado, tá? Da perna de análise, ou seja, se é a perna esquerda, esse é o glúteo médio do lado esquerdo que está ativando, tá? De forma bem importante também para essa manutenção da postura da pelve. O reto femoral aparece um pouco maior aqui na inclinação, né? E aqui ele apenas se observa em uma ativação relativamente pequena. E mais importante, os vastos, né, ativando. Embora não seja tão grande que nem de outros músculos, para a caminhada ele tem um papel importante, mas principalmente na primeira metade, menor na segunda. E na inclinação, a importância dele salta, né, aparece bastante. Ele vira um músculo antigravitário devido a essa função da marcha, devido à restrição da inclinação. O trapézio ascendens, que está numa posição mais baixa, tá? Então ele tem esse direcionamento aqui, dessa ativação desses músculos, né? Ativando, então, bem importante na fase de contato, mas vejam que na fase aqui em inclinações, essa ativação é muito grande, não dá para desconsiderar. O que já aparece aqui em altas velocidades, aqui é notório, né? 15% é notório. E o glúteo máximo também, né? Um extensor do quadril potente nosso, que na caminhada é bem usada, mas mais na fase inicial, né? Na primeira metade. Então, algumas mensagens, né? O oblíquo interno passando, então, para tônico, né? Uma ativação mais contínua, claramente aqui. Esse rotador importante do tronco aqui. Os eretores ativando. Aqui também eu mostro para vocês, pessoal,
aqui o sinal eletromiográfico como ele é, digamos. Até então, a gente olhou ele muito processado, nós estamos indo de trás para frente. Esse aqui é a dura realidade do sinal. Quando a gente vê aquela curva bonita de livro, assim, que está ativo, não está ativo, ou uma linha suavizada, a verdade é essa, é o que vocês estão vendo aqui. E a partir de algum critério, eu vou aceitar que isso aqui está ativo ou não ativo, né? E por aí vai. Mas o que eu posso observar, gente? Então, do eretor da espinha, claramente 2 ativações por passada, que é aquilo que eu comentava para vocês, uma função a cada passo, digamos assim, função de ativando a cada passo, né? Claramente aqui. E o vasto lateral, por exemplo, não, ativando a cada passada, né? Com uma função mais relacionada à ação da perna, né? Está localizado na perna, né? Então, essa função importante aí, que a gente viu mais no início do contato também. Muito bem. Então, ativando 2 vezes, 1 vez. Gastrocnêmio também, aqui tem essa ação que eu falei coordenada, que a gente poderia dizer, entre gastrocnêmio e tibial. Tá? O gastrocnêmio é um forte propulsor à frente, ativando bastante na segunda metade, que é essa região aqui, e o tibial anterior com um sinal sempre muito forte, mas a gente tem que ter um cuidado. Esse aqui é um bom exemplo de falar do tibial anterior, que quando aparece o sinal dele, muitas vezes o pesquisador desavisado pensa que ele é muito forte. Não, ele ativa de forma importante, mas temos que lembrar que ele tem uma baixa dobra cutânea e ele é muito superficial, né? Então, porém, ele impacta pouco na energética. Né? Essa é uma mensagem importante. Então, ele tem uma função cinesiológica importante de manutenção da postura do pé e controle da postura da perna, digamos assim, né? Ali do pé e da perna, desse conjunto. Ele é muito importante para isso na marcha, mas o impacto energético dele é muito menor do que aparenta, digamos assim. Tá? Aí eu faço um parênteses, eu não vou falar, eu já há alguns anos que eu não falo dessa teoria, porque é algo mais complexo, que é do custo eletromiográfico de locomoção, que eu produzi no doutorado, e alguns pesquisadores têm usado, que é relacionar a ativação eletromiográfica com a energética, que é um tanto perigoso, né, e tal. E das várias coisas que eu tenho que fazer para tentar me aproximar à energética, ou seja, fazer uma análise mais fisiomecânica desse sinal eletromiográfico, é considerar 2 aspectos. Um deles é a dobra cutânea, que já foi comprovado em estudos anteriores lá, que quanto maior a dobra, mais o sinal é suavizado, ou seja, eu tenho que ponderar isso, na verdade, dizendo que, por exemplo, o tibial anterior, se tem uma dobra cutânea muito pequena, que é o caso, né, na região anterior da perna, a gente tem pouca dobra cutânea ali, ele vai pesar menos, esse sinal tão grande vai pesar menos, vai ser reduzido por causa dessa dobra tão pequena. Tá? E também pelo seu volume muscular, questões de geometria. Ele, embora ative bastante ali no sinal, a gente sabe que o feixe muscular dele envolve um tamanho pequeno, resumindo. Tá? Então, isso vai impactar menos na energética, por isso que ativa menos, assim, impacta menos. Né? O deltoide anterior aqui, então ativando também, né, na fase de contato, aqui tendo um papel bastante importante para a ação de braços, auxiliando no equilíbrio, no controle do momento vertical, né, que a gente já conversou. O tríceps braquial também funciona também com um papel parecido do latissimus dorsi, né? Muito bem. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês, um pouquinho mais sobre os padrões de ativação. Deixa eu ver aqui que horas são. Tá bom, estamos bem. Eu queria falar com vocês agora sobre uma outra técnica de análise que não é no domínio do tempo. Até então, eu mostrei para vocês análises que são no domínio do tempo, né? E fácil de entender, de 0 a 100% da passada. O que é existe também a análise no domínio da frequência desse sinal. Tá? O que se faz? O que o pesquisador faz com esse sinal? Ele vai decompor essa ativação eletromiográfica em quantidade de informação relacionada à frequência desse sinal. Né? Lembrando que frequência é o inverso do período.
Então, se eu tenho... E o sinal eletromiográfico é um sinal geralmente reconhecido de alta frequência. Por isso que quando a gente vê o sinal bruto, a gente não consegue nem ver a onda direito, porque a gente vê o somatório das ondas. Por quê? Porque tem muita onda. O período é muito pequeno. E como o período é inverso de frequência, se o período é muito pequeno, a frequência é alta. É relativamente alta. Tá? Então, o que nós fazemos com esse sinal? Decompomos eles nas suas quantidades de frequência, que, embora sejam altas, vão ter sinais com menor frequência e os sinais com um pouco maior de frequência, que vai ter uma relação puramente fisiológica, né, neuromuscular. Vai estar relacionado diretamente com tamanho de unidades motoras e especialmente com o calibre de motoneurônios, tá? Que vai ter relação com a velocidade de condução desses sinais. E a gente sabe isso lá da fisiologia muscular, que unidades motoras mais glicolíticas, que produzem maior força, né, e, portanto, são mais passíveis à fadiga, aquelas mais anaeróbicas, digamos, elas vão ter um sinal vão tendencialmente ter motoneurônios maiores que vão conduzir a atividade eletromiográfica de forma mais rápida e vão permitir a ativação em maior frequência, né? Por outro lado, eu vou ter fibras mais oxidativas, né? Fibras que são mais resistentes à fadiga, que é aquilo que a gente sabe das ações aeróbicas, do movimento aeróbico nosso, né? Que vão produzir menos força, mas por mais tempo. Essas unidades motoras mais oxidativas, elas vão ter calibres menores e velocidade de condução elétrica menor. Tá? Fazendo um resumo da ópera. Então, eu vou ter uma distribuição. Meus músculos não são homogêneos. Eles são heterogêneos e cada vez se observa que são mais, cada vez que se estuda isso mais, você vê que tem mais variação dentro do mesmo músculo, inclusive. E o que vocês estão vendo aqui são curvas clássicas de um procedimento que a gente chama de FFT, a transformada rápida de Fourier. Tá? Fourier, né, são equações matemáticas, né, propostas por esse Fourier, que vão analisar o comportamento de sinais periódicos, harmônicos, que se costuma chamar, né, e vão me dar, entre as várias informações dessa curva, eles vão me dar a informação de frequência dessas curvas, inclusive dos componentes de frequência dessa curva. Então, uma curva que tem uma informação, um pequeno período, isso vai ser interpretado como alta frequência, né? Aí um outro sinal que seja um pouquinho mais longo, com maior período, vai ser interpretado como menor frequência. E tudo isso vai ser colocado num gráfico de espectro de potência, tá? Que é um processo matemático lá relativamente complexo, mas que informa a energia desse sinal ou quantidade desse sinal, essa é a mensagem, em função da frequência do sinal. E aqui que eu vou estar observando o que me interessa, no eixo X, que geralmente a gente vê no eixo Y, né? Mas o que a gente vai ver é a quantidade dele, mas em dada frequência. E aí eu vou poder dizer, olha, por exemplo, nesse músculo, ele parece ter maior quantidade de ativação, em torno dos 100 e poucos hertz. Tá? Vejam que é um sinal bem de alta frequência, né? 100 Hz significa 100 informações por segundo, né? Para vocês terem ideia da velocidade do fenômeno esse elétrico que a gente analisa. Tá? Bom, o que acontece? A partir daí, dessa quantidade de sinal, começou a se observar muita coisa da função fisiológica, né? Por exemplo, o princípio do tamanho de Hahnemann, que vocês estudaram em cinesiologia, ou na área de controle motor, advém fortemente dessa análise do tipo de frequência que essas unidades motoras geram, né, de atividade elétrica, e por aí vai. Mas começou a se observar também o potencial dessa análise da mediana da frequência, que é uma medida estatística sobre esse sinal que vocês estão vendo aí, com a situação de fadiga muscular, tá? Especialmente com fadiga localizada, né? Então, quando o meu músculo começa a ter uma redução de produção de força ou potência no sinal dele e começa a se caracterizar como sinal de fadiga, que é toda uma discussão, mas aqui eu vou simplificar para isso, uma fadiga mais localizada, digamos, de músculos. Um comportamento comum é o que vocês estão observando aqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui geralmente se vê menos do que isso. Aqui eu achei relativamente, dá para enxergar visualmente aqui.
Numa situação de pós-fadiga de um certo grupo muscular, o espectro de potência, se vocês forem ver, essa onda ela se desloca um pouco mais para a esquerda em relação a essa fase pré-fadiga. Então, aqui em cima é pré-fadiga, né? Então está relativamente mais para a direita. Quando está no pós-fadiga, ela se desloca um pouquinho mais para a esquerda, tá? Esse volume maior. Só para vocês terem uma ideia, a análise estatística da mediana sobre essa figura, ela é relativamente simples, por isso que eu vou explicar para vocês, se fosse, mas eu não ia explicar porque geralmente eu não ia entender mesmo, tá? Eu já fiz até esses cálculos e coisas, mas aqui é relativamente fácil a mediana, tá? A mediana representa a divisão da área dessa curva em duas metades iguais, tá? Isso é a representação da gráfica da mediana, tá? É dividir a curva em duas áreas iguais. Tá? Exatamente pela metade, onde tenham áreas iguais dos dois lados. E a gente vê claramente que essa curva se desloca um pouco, não tanto aqui pela altíssima frequência, quando ela baixa aqui, não é tanto, porque vejam que ela cai, parece muito parecida, mas se a gente for olhar pelo pico aqui, a gente consegue observar que relativamente essa curva se deslocou mais para a esquerda. Ou seja, a mediana da frequência, que aqui seria em torno de 110, vou chutar aqui, hertz, aqui seria em torno de uns, que bom, 90 Hz. Tá? Seria em torno de uns 90 Hz. Isso mostra o quê, gente? Que ao longo da tarefa, da ação muscular contínua aqui, esses músculos, provavelmente as unidades motoras mais glicolíticas, aquelas que são mais propícias a fadigar rapidamente, fadigaram, né, aquelas que produziriam maior força, e, portanto, começam a ser recrutadas unidades motoras mais oxidativas, que têm uma atividade, uma frequência de ativação menor. Tá? E isso vai indicar uma fadiga, porque a produção, o potencial de produção de força vai caindo, né? Porque eu vou precisar, para manter aquela força que eu tinha, eu vou precisar de eu vou chamar unidades mais fracas, vamos chamar assim, né? E provavelmente isso vai aumentar o risco de eu não conseguir mais produzir essa força, né? E entrar em fadiga, entrar no processo de fadiga, que é a redução da força, por causa disso. Tá? Esse é um dos padrões, tá? E essa mediana ela parece ter maior confiança e tal em ações estáticas, em isometrias. Tá? E, dinamicamente é um pouquinho mais complicado e, dependendo da situação, às vezes pode até inverter, pode ter situações de fadiga que indiquem até uma maior atividade. Tá? Mas nessas mais contínuas, essa é uma mensagem importante. A outra mensagem, eu não lembro se eu tenho o slide aqui, mas acho que vale a pena. Não vou falar depois disso, mas só para trazer para vocês, que é um dado de análise de corrida, que é clássico, que é o seguinte. Uma das questões que se tenta entender na corrida de distância é que em domínios pesados de metabólicos, onde eu sei que onde eu tenho o componente lento do aumento do consumo de oxigênio, tá? Vamos lembrar assim, quando eu entro numa esteira para correr a 14, 15 km por hora, eu tenho uma fase rápida do aumento do consumo do oxigênio. Né? A curva do oxigênio faz isso aqui, na verdade, faz assim. E ela vai se estabilizando a partir de 3, 4 minutos. Quem for mais treinado vai se estabilizar mais rapidamente, quem for menos vai demorar um pouco mais. Tá? Isso é a fase rápida do consumo do oxigênio, que a gente chama, essa curva aqui. Bom, em domínio pesado da atividade, o que acontece não é uma estabilização exata. O que acontece é um aumento lento desse consumo do oxigênio. O consumo do oxigênio nunca estabiliza nessas condições muito intensas. Tá? Isso acontece em domínios moderados de exercício, mas em pesados não. Tem esse aumento leve, que o pessoal alcunhou de componente lento do consumo de oxigênio, ou do aumento do consumo de oxigênio, tá? Que tem a ver com isso. É um leve aumento. E se tenta entender a origem disso, né? Porque o sistema metabólico, muitas vezes, o sujeito aguenta por bastante tempo nessa atividade, e se tenta entender as origens desse aumento. Um deles, que se julgou, né, de hipótese, é que estaria relacionado à mediana da frequência.
há uma fadiga desses músculos, de uma otimização desses músculos, e aqui acontecendo até um padrão diferente, que seria recrutamento de unidades motoras mais anaeróbicas, né, mais glicolíticas, que explicariam esse aumento do consumo de oxigênio, porque elas são menos eficientes, tá? Mas não foi comprovado isso, tá? O que foi comprovado foi uma fadiga da musculatura respiratória, não tanto ligada à mediana da frequência. Mas só para trazer, porque às vezes tem gente que coloca isso como, não, é a mediana da frequência. Foi dito isso muitas vezes sem ter evidência mais concreta. E já foi visto que não é por aí, tá? O que está ligado, sim, é uma fadiga respiratória. Na própria ação de inspiratória e expiratória estaria relacionado ao componente lento do consumo de oxigênio. Inclusive, há treino para isso também, para tentar melhorar essas fases aí. Muito bem. Vamos voltar para o EMG da caminhada agora, pessoal. Eu já falei para vocês de algumas fases. Deixa eu ver. Eu já vou fazer a pausa aqui, gente. Deixa eu botar vocês de volta. E aí eu pego o fôlego aqui para falar dessa segunda parte. Mas antes só de a gente ir para o intervalo, tem pergunta? O Tarta tem eu já vi alguns artigos falando ali sobre o gastrocnêmio com o aumento da velocidade, ele tende a ter um trabalho isométrico. Isso ocorre mesmo? Sim, sim. E olha só, do gastrocnêmio já foi observado, gente, que inclusive o salto em contramovimento, o Cubo já mostrou que, no caso, o gastrocnêmio ele não muda de comprimento, que muda principalmente é tendão. E a gente sabe que o salto em contramovimento é um salto que a gente chama de um CAI lento, né? Um ciclo alongamento e encurtamento lento. Tá? Nos anos 70 foi observado isso em cangurus, em vários animais saltadores, que eles, em velocidades maiores, esses animais tinham ações musculares isométricas, né? E o que mudava o comprimento da unidade músculo-tendão era o tendão. E isso era uma característica evolutiva interessante, porque o tendão alongando, a ação se torna menos dispendiosa, né? Porque os tendões têm uma esterese melhor, uma capacidade de armazenar e reutilizar energia muito melhor do que tecido muscular, né? E além disso, os músculos atuariam isometricamente com uma produção de força então muito alta, né? Porque é maior do que qualquer ação concêntrica, a isometria, né? Então isso é bom também do ponto de vista do músculo, né? Energeticamente. Em ser humano se sabia menos, né, disso, mas começa a aparecer nos últimos 5, 10 anos dados, mas não só deles, tá? Aparece mais sobre gastrocnêmio, mas até de vastos, né? Já com sinalizações de que provavelmente vão agir quase que isometricamente. E isso muda toda a nossa análise. Por isso que eu fui falar até com cuidado ali, quando eu fui falar de ação excêntrica e concêntrica, que a gente aprende em cinesiologia, que acontece durante o contato, né? Que hoje os dados estão mostrando que não é bem assim, é altamente dependente da velocidade, só para trazer um resumo, Wagner, estão confirmando isso que tu diz, é altamente dependente da velocidade, e a partir dos 14, 15 km por hora de corrida, a gente já pode arriscar dizer de que a maioria dos músculos propulsores nossos agem isometricamente. Embora falte evidências ainda super controladas de todos, mas eles parecem fechar com essa teoria que o Cavanha já dizia também uns anos atrás. Né? A gente vai ver depois, nas próximas aulas, Wagner, que a partir dos sinais de força e trabalho mecânico, a gente consegue estimar isso de modo mais integrado. O corpo todo agindo, com os músculos principalmente agindo mais isometricamente ou não, resumindo, né? Esse é o papo. E conforme aumenta a velocidade, aparece isso que tu falou. E aí muda toda a nossa análise cinesiológica. Aquilo que a gente fala, uma ação excêntrica ali, depois uma ação... Não é bem assim. E, claro, está se descobrindo e a gente até está querendo no grupo estudar isso mais a fundo, saber se isso é mais individualizado, se isso dá mais economia ou não para os corredores, etc. Tá? Mas tu tem razão mesmo. Isso muda bastante, por isso que a gente tem que olhar com bastante cuidado tudo que a gente sabia até hoje, que a gente ia muito na análise externa, né?
aquela análise cinesiológica que a gente aprende lá na disciplina de cinesiologia. O joelho fletiu, então alongou os extensores, então tem uma excêntrica. Não, não é bem assim. O que a gente sabe com mais certeza é que a unidade músculo-tendão alongou. Agora, quem alongou ali dentro é velocidade dependente. Em baixas velocidades é mais provável que seja músculo, em altas é mais provável que seja tendão, né? Como está sendo visto agora ponto a ponto, né? Com essas análises de imagem toda que a gente tem. E isso aí muda bastante a análise, né? Porque aí a gente começa a falar de uma isometria, na verdade. E inclusive, assim, o que eu digo para vocês é que ainda tem muito material didático que informa errado, assim, ou perigoso, né? Que é chamado o CAI, por exemplo, ciclo alongamento e encurtamento muscular. Hoje não deveria nem ser dito assim, porque a função geral, claro que tem ações musculares fundamentais, mas as ações, aquelas mais gerais, elas são geralmente músculo-tendíneas. E aí a gente, pelo menos, deveria ser chamado de CAI músculo tendíneo, né? E algum material já renomeia assim. E aí tem que ter o cuidado para ver bem quem está deformando mais em algumas situações, quem não está, né? Mais dúvidas, gente? Léo, eu tenho uma dúvida. Qual é a diferença do CAI e do SEC? SEC, o que é? Ciclo de... SEC seria ciclo de... Puxa, força excêntrica e concêntrica. Existe alguma diferença nisso? É que foi uma denominação que eu estava lendo alguma coisa esses dias e vi e me pareceu parecido, mas agora com essa questão aí de força de isometria em alta velocidade, que é uma coisa que eu tenho visto muito em posterior, como é que é? Nos isquios? Nos isquios, tem se comentado muito sobre a isometria, como fortalecer a musculatura para os velocistas, né, que tem muita lesão de posterior de coxa, e tem se falado muito atualmente dessa questão da isometria nos isquios tibiais. Cara, E legal. aí Eu não conheço, Léo, bem isso. Eu tenho que dar uma olhada para ver bem o que significa. Nesses autores que estão usando essa abreviatura, qual é o sentido desse SEC, né? E quando tu falou SEC, eu achei que era um jogo de palavras com excêntrica, que às vezes é ECC, mas não, é outra coisa, SEC. Pois é, eu acho que é ciclo excêntrico concêntrico, é onde tu usa a força excêntrica e depois concêntrica, que me parece muito parecido com o CAI, né? Isso. Pode ser que seja essa diferenciação, que num deles aí tu garante que os músculos estão alongando, encurtando, talvez, não sei, ou não, o SEC seja exatamente a fase em que só é mais tendão, né? Não sei, aí teria que olhar bem, assim. Talvez tenha a ver com isso, mas não sei te dizer, cara. Mas eu vou procurar para ver. Se tu tiver o material, até me manda também, senão eu procuro. Tá. É CEC, tu diz? CEC. Tá. Vou dar uma procurada. Eu comento, mas por enquanto não sei, não. Pessoal, vamos para o intervalo? Deixa eu ver aqui. 9h34. Eu tenho uma pergunta rapidinho, por favor. Pode ser, vai lá, antes de eu dar o horário. Não perdeu o fio. Claro. A questão já na análise da marcha, tá? Você falou que é muito mais difícil isso de analisar em obesos. A questão de seda de pouso é muito mais complicado. Tem alguma forma mais recente, atual, de tentar diminuir esse viés da questão da análise superficial da musculatura, da eletromiografia, em obesos? Olha, que eu conheça, não. Não sei, de técnica mais atualizada, olha que a gente está, volta e meia, a gente está em função disso, assim. A gente sabe de outras técnicas, mas que fazem coisas um pouco diferentes, assim, por exemplo, o NIRS, né, lá na Itália, eu estive o ano passado, agora é retrasado, né, o ano retrasado estive lá, e os caras continuam usando bastante o NIRS, em algumas situações eles até usam como substituto. Eles dizem, aqui é muito ruim de ver a eletromiografia, vamos botar o NIRS, só que o NIRS ele te dá outra coisa, ele te dá um consumo local, né, que tem a ver com uma atividade, mas é o consumo local que parece ter menos problema com a questão da obesidade, assim, né, do que a eletromiografia. Fora isso, desconheço, tá? Não é que não te dou nem certeza de que não exista, né? Até se alguém se lembrar pode dizer, porque também eu não tô, às vezes tem muita coisa saindo aí, mas que eu saiba, não.
eu saiba, continua sendo um rolo para se analisar isso, essa condição. Ok. Beleza, obrigado. Muito bem, pessoal. Fazemos 10 para as 10. 9h50, voltamos à aula, tá? Eu faço um break aqui, passo lá para o YouTube o vídeo, tudo isso, e já nos vemos. Até mais, gente. Tchau, tchau. Não parei o vídeo, acho, a gravação.